programa para a ouvidoria, que vai facilitar muito, inclusive alguns desafios que nós temos, que, por exemplo, responder ao defensor depois que terminou a manifestação, respondemos para o usuário e a usuária, a gente dá um feedback para o defensor, que eles têm cobrado muito. Daí aí, o que aconteceu naquele caso? Né? Então, nesse diálogo com os defensores, falta isso. Né? E tem outras demandas também, levantamento de estatística, ele ajuda bastante a gente levantar estatísticas. Então, isso, né, em último caso, vamos ter que demandar isso para o Conselho nos ajudar nessa demanda aí desse programa. E é uma coisa aí de tipo, no máximo 10, 15 mil reais, não é nada estrondoso, não. Nós temos um outro desafio, que é a descentralização do Conselho Consultivo, né? Isso já vem uma pauta da Luciana também, de poder trazer pessoas do interior também fazer parte do Conselho Consultivo, porque o Conselho, tirando o Mariante, todos são da capital, porque não tem uma possibilidade de pagamento de diária, né, para a pessoa vir. Então a gente está construindo isso também com a Defensoria. É um desafio. Né? Nós estamos querendo também, já existe aí uma demanda do Conselho Consultivo para que a ouvidoria assuma a ouvidoria na infância e juventude, né? Que é um gargalo aí, né? Cadê o nosso conselheiro do CONDEP? Está ali, né? Ele depois também pode tomar a palavra e falar um pouquinho da situação da Fundação Casa, que é caótica, né? Então, a gente está com esse desafio. Não sabemos se vamos conseguir, porque não tem recursos humanos e espaço. São duas questões, recursos humanos e espaço. A Defensoria fica ali na Piratininga, é um galpão que foi dividido lá, onde funciona a Defensoria, e realmente conseguir um espaço é difícil. Mas se a gente tiver a RH, a gente fica lá na frente, sentado na cadeira, isso não é problema, né? A gente dá um jeito. Mas fica aí o desafio também. O desafio da instituição, que nós temos agora, que está em discussão, teleagendamento, principalmente as pessoas que têm dificuldade em fazer o teleagendamento, aqueles números, ouvir o comando e fazer Tem muita gente com dificuldade, a gente está fazendo esse levantamento, essa discussão. Amanhã a gente vai fazer essa discussão no Conselho Consultivo. A questão dos fluxos internos da Defensoria, tem muita dificuldade, tem muito retrabalho. Às vezes uma denegação, quando a gente fala denegação, é a negação do atendimento. Às vezes ele passa por 4 etapas, sendo que poderia ser uma só. Né? Então tem retrabalho também, então a gente precisa avançar nisso. O ciclo de conferências que já está para chegar, né? Logo a gente vai começar as pré-conferências. E os temas importantes como cota, formação de defensores, servidores. Foi conquistado na gestão anterior uma formação que os defensores eram obrigados a fazer um projeto social para aprovação do seu estágio probatório. Ou seja, para ele ser aprovado, ele tem que ter 3 aprovações na carreira, para ele se firmar na carreira de defensor. Né? E numa dessas etapas ele teria que fazer um projeto social. Isso está sendo questionado da Defensoria. Provavelmente vai ser retirado, essa obrigatoriedade. Se a gente não entender que isso é importante, isso vai ser retirado. O que nós sentimos no atendimento de alguns defensores é que, assim, eles são brancos, ricos e não sabem o que é aquilo que aquela pessoa está falando. Que ela vem lá do meio do inferno, ela pegou 10 ônibus, ela está com fome, ela não tomou banho. Então, é um atendimento assim, é um gelo e uma pessoa ali. Isso daqui me incomoda demais. E essa falta de eles não são vocacionados. Tá? Eu acabei de falar isso para o Felipe. Um defensor público, ele precisa ser humanizado. Eu não sei como nós vamos fazer isso. Se a gente põe eles para trabalhar, ficar 5 dias na prisão, ir para a Cracolândia, não sei se eles têm que ter um tratamento de choque. Entendeu? Porque eles são muito assim, são gélidos. Sabe assim? Não dá, soberano. Isso me incomoda. Mas é justamente essa a nossa luta, porque a ideia de exigir que cada um tenha uma prática social
era de forçar este pessoal que, durante o período de estágio, para elas terem contato e verificar se elas têm a vocação ou não. Só que o atual Conselho Superior acha isso um gasto de tempo. E eles estão querendo tirar. Legal. Obrigado, Mike. Bom, agora também a gente começou a fazer a atualização, isso é um momento importante. Tem uma comissão estudando a questão da atualização da Lei 988, que é a lei que criou a Defensoria de 2006. Ela tem que ser atualizada para a Lei Complementar Federal, a 80, né? E essa comissão foi formada, teve uma primeira reunião, na semana que vem é a segunda, e depois de realizada uma proposta, isso vai para o Conselho. Aí, nesse momento, é super importante a gente atuar, né? Para a gente fazer proposta. Nós temos uma cadeira nessa comissão, por enquanto sou eu, amanhã a gente vai definir no Conselho quem que vai ficar, se sou eu mesmo ou vai algum conselheiro, mas a princípio vai ter um da ouvidoria lá. E a gente vai passando as informações que vão sendo discutidas, né? Então aí a gente vai passando isso aí. Para finalizar, nesses 4 meses, um dos grandes desafios também tem sido articular com os movimentos sociais, né? Nós temos tido uma dificuldade, assim, em termos de... tanto que essa é a segunda tentativa de apresentar esse relatório. No primeiro nós viemos aqui, ficamos nós mesmos. Então é uma dificuldade. Compartilho com vocês assim, com muito carinho e da gente realmente pensar junto como a gente fazer. E nós temos tido muitas demandas. Nós entendemos que o movimento social, uma das questões é que ele não está tendo tempo, porque é demanda com a polícia, é demanda com as questões dos usuários, do perfil que a gente trabalha, das pessoas com quem a gente trabalha, é muita demanda, né? E a questão de políticas públicas, né? Isso é evidente, está na cara, né? Questão de moradia, questão de trabalho, questão que tem surgido aí cada dia. E principalmente a violência policial, seja ela civil, seja ela a Guarda Civil Metropolitana, a Polícia Civil ou a PM. Isso a gente tem feito o enfrentamento quase toda semana, né? Ou melhor, semana sim, semana não, né? A última foi a passeata do MPL das Mães 13 de maio, que correu tudo bem até o final da SAP. Aí, de repente, um guarda, sem mais nem menos, para provocar, jogou um gás de pimenta no Caio, que é lá da favela do Moinho, que estava filmando. Sem mais nem menos. Se a gente não tivesse lá presente, junto com a coordenação, aquilo tinha virado um quebra-quebra, de graça, porque o policial não tinha por que fazer aquilo, né? Mas como a prática é sempre terminar com bomba, né, eles quase conseguiram mais uma vez. Mas felizmente o comando estava presente também, tem que se falar isso, né? E foi muito atuante o comando daquela operação, falou, não vai acontecer nada, retirou os policiais, inclusive abriu espaço para se fazer a manifestação na frente da SAP. E aí aconteceu a manifestação, foi o único incidente que nós tivemos. Mas se não tivesse um comando ali com boas intenções, aquilo tinha virado mais uma praça de guerra, infelizmente. Então a questão com a polícia tem sido constante. Eu vou passar agora para Maicon completar e depois a gente abre um espaço aí para perguntas, debates, colocações e outras questões a mais. Eu vou fazer uma colocação um pouco mais política. O Rodirão está sendo muito gentil. Nós temos um problema seríssimo na Defensoria Pública neste momento. O atual Conselho Superior é um conselho extremamente conservador. Nenhum dos defensores ligados aos movimentos sociais foi eleito na última eleição. São todo o pessoal que você estava falando mais burocrático. Então, isso mostra que as decisões, por exemplo, nos últimos 4 anos, cada vez que teve um aumento de defensores, a Conselho Consultivo apresentava uma proposta de onde os novos defensores devem ir.
E sempre é um embate. Nós vamos ter este embate de novo. Nós fizemos um estudo das conferências, porque se você pega as 4 conferências e ver o que tem sido implantado, é desanimador. E esta conferência, o ano que vem, se tiver, vai ser muito problemática. Outra questão que eu acho complexa é os convênios com as entidades sociais, porque há parecer que eles devem ser só com universidades ou com entidades de responsabilidade social. Então, este vai ter uma discussão muito difícil. O teleagendamento é muito problemático para o povo mais simples. E o que está acontecendo nas estatísticas que foram apresentadas no momento aberto de sexta-feira é que está aumentando as pessoas mais altas na parte dentro da defensoria que está sendo atendido e não as pessoas mais pobres. E a reação dos membros do Conselho é: isso é ótimo, porque nós estamos atendendo um grupo que a gente não atendia antes. E não com a preocupação de não estar atendendo o pessoal que mais precisa, a defensoria. Então, esta discussão do teleagendamento, de achar novas maneiras para garantir que este pessoal é atendido, vai ser uma questão muito complicada. Os novos defensores também vai ter uma discussão nova. Nós temos a conferência o ano que vem, e agora em maio nós temos a escolha de novo Conselho Consultivo. Mas realmente é um momento em que é essencial que o movimento social comece a estar presente e comece a colocar pressão, porque senão todas as decisões do Conselho Superior são decisões corporativas. Aumenta o salário, diminui a hora, dá um extra para esta atividade. O que você pode fazer para ter um salário maior e não uma preocupação com realmente as questões sociais, que é a razão por que nós lutamos para formar uma defensoria pública. Obrigado, Maicon. Então, em nome da Luciana Zafalon, eu queria agradecer, né? Primeiro agradecê-la por esse trabalho que ela fez durante esses anos, né? Não sei se o William está aqui. O William? Eu não conheço ainda, por isso que eu pergunto, imaginei. Então, o William foi o primeiro ouvidor da Defensoria, que nesse caminho aí, né, a gente foi construindo. Acho que muita coisa que a Luciana fez herdou do William, e assim como eu estou herdando todo esse trabalho e os desafios também, né? Então a gente queria colocar só isso e agradecer muito a Luciana por esse trabalho, e aqui agora também ao William pelo trabalho que ele fez aí pela implantação da ouvidoria externa. Queria passar a palavra. Doutor Valério, muito obrigado pela participação. Até mais. A Dalila. Quer vir aqui, Dalila? Eu vou passar agora a coordenação para o Rildo, a parte da apresentação eu terminei, e aí ele vai coordenar e a gente vai conversando aí. Porque eu levantei a mão quando ele terminou, porque primeiro parabenizá-lo por esses meses. Você tem sido extremamente preocupado com as organizações, com os movimentos, presente todo o tempo. Nós, sempre que possível, comparecemos no momento aberto para expor as nossas inquietações. E a minha pergunta sempre, eu quero também lembrar da Luciana, do quanto ela se dedicou para a ouvidoria estar hoje nesse ponto proativo, impressionante. O William também, parabéns. Isso é muito importante para nós. A minha pergunta sempre é a mesma em relação ao 0800. Por quê? Porque a ideia inicial, até onde eu sei, é que Guarulhos seria o piloto do 0800. E aí eu queria saber o resultado disso, porque para a gente avaliar um mecanismo como esse, então o cidadão liga no 0800, ele agenda uma ida à defensoria, aí existe uma universidade ou uma ONG
que é conveniada com a Defensoria, e ele recebe uma carta e comparece nessa entidade. Então, são várias etapas. Essas etapas, muitas vezes, sobretudo no que tange as pessoas mais pobres, elas literalmente inviabilizam a prestação jurisdicional. Porque parece incrível, mas nós, para que as testemunhas compareçam muitas vezes nas audiências, nós vamos pagar a condução, porque senão elas não irão, porque condução é muito caro. E inviabiliza mesmo os mais pobres. Essa é a grande verdade. Então, acho que uma forma da gente contribuir com essa discussão, nem falando como conveniada, falando como cidadã, é encontrar uma forma de facilitar o acesso a essas pessoas mais simples, que muitas vezes moram em locais muito mais distantes, com pouco capital social e humano, com pouco, e já não acreditam mais na justiça. A primeira dificuldade já é o suficiente para desistir. Vamos falar da violência doméstica? Então, se eu não tenho imediatamente uma relação de confiança construída com essa vítima de violência doméstica, ela não comparece mais. Ela não acredita na justiça, ela não acredita na reparação do dano, ela não acredita em nada. E ela continua numa situação de vulnerabilidade. É nesse sentido que eu queria contribuir e dizer o quanto a ouvidoria é importante, porque nós devemos ser transparentes. Como o 0800 foi avaliado pela Defensoria, são muitos anos. Mas ele está ótimo. Eu vou explicar. Entendeu? São muitos anos. É positivo. Quais são os entraves? É negativo? Como que o pobre, o cidadão comum, quais são os entraves? Ele chega até lá? Ele vai até o fim? Então, essa é uma inquietação, eu queria compartilhar com todos vocês e dizer que o que eu desejo é que todos tenham direito a acesso à justiça, sobretudo as pessoas mais pobres. Obrigado, Thabia. Aquele agendamento dela deixou de ser projeto piloto e foi aprovado pelo Conselho Superior e virou política. Política pública. Pública não sei, mas é política. Agora, institucional, política pública não, institucional. porque ninguém está acessando, né? Então, Não, mas aí você tem. Nossa, eu estava falando disso. Estava falando, sim, não, porque eu conversei com uma defensora que tentou ligar dizendo que ela era usuária. E elas insistiram que ela desse o número de telefone. Ela disse, mas eu não tenho telefone. E elas disseram que não tem telefone e não podem atender. Então, mas o que é o problema é que elas contrataram um serviço de telemarketing. O pessoal do telemarketing tem um script. Elas têm as perguntas que elas têm que fazer e dependendo da resposta, elas vão para a próxima pergunta. E o grande problema, como os defensores falam, que são mais ligados à comunidade, muitas vezes você leva tempo para conseguir entender o que realmente é o problema do cliente. Não é uma resposta da pergunta e resposta que você consegue entender o problema. Você tem que conversar. Mas essas pessoas que estão fazendo o serviço são funcionários de uma firma comercial de telemarketing. Então, elas não têm nem o conhecimento para fazer isso. Por isso que a triagem, que nós temos que achar alguma maneira de deixar portas abertas para as pessoas que podem chegar e explicar. Outra coisa, a razão por que o atraso era, porque na época, o Liberdade 32 já estava recebendo 50 pessoas por dia, mas quando elas fizeram um convênio com o telemarketing, eles colocaram 40 agendamentos. Então, esse atraso que já está em dezembro, todo mundo já sabia que ia acontecer. E foram alertados. Ontem, sexta-feira eu passei lá
organizar então aqui o nosso debate de hoje. A gente agradece muito ao Anderon, né, nesse esforço, né, de ter feito essa exposição por nós, com os comentários feitos aí pelos demais, a Mariante, Dalila, né, sempre está contribuindo. E a ideia é a gente fazer aqui agora um pequeno debate, né? Então está inscrito a Nazaré, Sheila, depois o companheiro, depois o William. Então, vamos lá, Nazaré. Pode falar. Onde você quiser. Fique livre. Eu acho que uma coisa que eu gostaria de reforçar, primeiro agradecer a ouvidoria pela apresentação do relatório, algumas coisas a gente já tinha lido aqui no CONDEP, porque a gente teve muito acesso. Mas uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é da participação popular mesmo, dentro do contexto da ouvidoria e da defensoria. As poucas vezes, eu confesso que eu fui poucas vezes, no momento aberto, lá do conselho, eu fiquei extremamente preocupada com a dificuldade que aquele conselho tem de entender a participação popular naquele espaço, né? Do risco que a gente correu na época, na eleição do CONDEP, no processo de apresentação da lista, a dificuldade que foi para a gente bancar, a dificuldade que foi para os 3 candidatos se colocarem, né, e defenderem, e eu fiquei extremamente preocupada com a dificuldade e com o risco que a gente corre de perder esse espaço aberto ou de comprometê-lo, e a dificuldade que a gente tem se a gente não se colocar na defesa da ouvidoria externa. Isso, eu acho que a gente precisa ter muita consciência de que a gente tem que defender, tem que se aproximar e tem que fazer o debate no momento aberto. Eu gostaria de retomar, porque é um momento nosso, muito nosso, da gente se comprometer, da gente ajudar a divulgar e da gente construir esse espaço, porque é uma coisa que me assustou muito. Eu gostaria de chamar a atenção que nesses 4 anos, de modo particular, a gente tem que ficar atento. O resultado das eleições aponta para a gente que esses 4 anos vão ser difíceis, né? Seja pela reeleição do governo do Estado, seja pela bancada que está se formando aí, né? Os defensores de direitos humanos, o pessoal da nossa área de atuação, os nossos conhecidos, eles estão fora, né? A gente vai ter que estabelecer um novo diálogo com esse pessoal que está chegando e tentar, afinal, um diálogo e uma proposta com eles. Então, acho que esses 4 anos, de modo particular, a gente não pode descuidar da defensoria, da ouvidoria, dos conselhos, né, para a gente continuar garantindo a participação e o controle social, tanto na defensoria, na ouvidoria, como nos espaços de políticas públicas. Eu, particularmente, a gente estava conversando um pouco no CONDEP, os conselheiros estão bastante preocupados com o que a gente vai ter que aturar e lutar aí nesses 4 anos. A luta não vai ser fácil. Então eu faço assim, e faço também o meu compromisso individual da gente se apropriar desses espaços abertos do Conselho, de começar a participar, de começar a fortalecer os espaços onde a gente está. Porque agora a gente está meio que sozinho, né? Hoje a gente fez essa avaliação. Olhando o quadro de deputados aí, que foram eleitos, a gente está meio que recomeçar e rearticular com alguns parceiros que, historicamente, não tem uma discussão de direitos humanos conosco e que a gente vai ter que instrumentalizar e construir isso de novo, né? Porque aí a bancada da bala aí, ela tá forte, né, gente? Quem está ganhando a eleição é quem está defendendo o rebaixamento da idade penal, quem está mandando bater na gente na rua, nas manifestações, em tudo que a gente faz. Então, se a gente apanhou agora, daqui para frente, eu acho que a gente tem, então eu gostaria de Não é a reforçar. bancada da bala, não, é a bancada do extermínio. De extermínio, né? Então, eu acho que a gente tem que estar atento e nos fortalecermos enquanto segmento de direitos humanos. Tá, vamos lá agora a Sheila, depois da Sheila a companheira, depois o William, depois a companheira da defensora. Então, eu acho que cada ouvidor tem um perfil, né, de qualidade que a gente admira bastante, né? Eu, pessoalmente, ultimamente, a gente tem solicitado muito
ouvidoria, né, sobre a defensoria, até porque eu trabalho no balcão dos direitos na Secretaria Municipal e essa questão do sistema prisional, cada pouco eu estou ligando lá, né, então eu fiquei, assim, ultimamente repensando algumas coisas, que é justamente em relação a essa questão da rede. Como é importante que a rede ela funcione. Tem um lado que ela não vai bem, o outro não consegue caminhar. E aí, recentemente, a gente tem vivido vários casos de violência policial lá em Sapopemba, inclusive o Alderon, né, como é seguidor de Dom Luciano, né, porque o Luciano tinha isso, estava em todo lugar, né, mesmo a gente sabendo das suas limitações, mas ele conseguiu, e o Alderon ele tem conseguido fazer isso, mas eu acho isso até ruim para ele, né, porque senão a gente acaba esgotando o nosso companheiro e isso não é legal. Então eu queria fazer uma sugestão para a gente poder intensificar mais essa rede, porque infelizmente a população em si, ela está desacreditada na defensoria, até porque não conhece o Ministério Público, né? Então a gente está vendo que isso nos está incomodando muito. Mas nesse momento a gente está conseguindo avançar algumas coisas, né, em relação a esse contato direto lá na rua. Então, de ver a possibilidade da gente começar, até para os defensores colocar mais o pé no chão, da gente ver como que nós poderíamos levar a defensoria até Sapopemba, por exemplo. E a gente fazer uma discussão, como conhecer quem são, como fazer, a gente mobilizar a comunidade. Eu acho que a rede ela vai funcionar se ela tem mesmo esse contato dos defensores com a comunidade com a defensoria. Eu acho que esse é um papel nosso, né? E a gente tem que fazer essa rede funcionar de qualquer jeito, mais do que nunca, né? Mais do que nunca. Bom, eu gostaria de sugerir que é uma das nossas propostas, que é levar o carro da defensoria para os extremos, lá para a Zona Leste, lá para a Zona Sul, porque a gente tem 2 ou 3 carros, Alderon. Quantos carros a gente tem? 3 carros, aqueles grandões, que são Então, se a defensoria, nós temos 32 subprefeituras, entendeu? Tem defensor aí, que é aquele bem lindo, branco, que anda todo grifado, aquele que tem que ir para lá. Você pega, manda o cara lá para Parelheiros, 42 mil gente, eu trabalho lá. Aí a gente faz toda uma divulgação, a gente pode usar de repente as subprefeituras ou os CELs, não sei. Aí eu penso que a gente consegue, se a gente tiver um bom planejamento e pegar esses assim que são bem encardidos, leva para lá, deixa assim um mês lá. Deixa para nossa conta. Deixa para nossa conta. Ele leva a marmita, ele tem que levar água, tem que ir no banheiro, na casinha, entendeu? Porque ele precisa viver esse momento. Sim, com bastante, sabe? Então eu penso que aqueles nossos carros lá, porque a gente faz às vezes com a doutora Vanessa, para as travestis, a gente leva o carro lá para frente da tenda. E é muito legal porque eles vão lá, eles querem, sabe, se informar, entendeu? Então eu penso que isso, claro, né, brincando, mas eu acho que seria bem interessante se a gente conseguisse trabalhar essa música, né? William? Eu cheguei muito obrigado, então eu peguei a sua apresentação e não vi o relatório. Queria saber se você fez uma avaliação política da instituição, quais são as principais demandas políticas de caráter social, e como a ouvidoria tem se inserido dentro desse contexto. A minha preocupação específica é com a letalidade policial. Você tem uma linha de ação específica para essa área e como a ouvidoria se insere dentro desse processo. Na verdade, é só um informe que na Semana da Consciência Negra, a gente ainda não definiu a data, mas vai ter uma audiência pública construída junto com as Mães de Maio, vai ser no auditório da Defensoria Pública mesmo, e o nome é por uma Defensoria Popular, que tem muito a ver com essa questão, a luta para que a Defensoria atue como assistente de acusação em casos em que há violência policial.
um pouco essa luta delas e que dessa vez a tentativa é de ampliar para a participação de outros movimentos. Eu também queria. Então, isso são propostas que a gente quer afinar exatamente para a gente não ficar com um grupo só da cidade. Você não tem vários outros grupos, né, que trabalham no mesmo tema. Ou a gente vai dividir a ouvidoria no mesmo tema para atender grupos, ou a gente não faz, mas isso a gente depois comenta. Olha, eu acho que é o seguinte, agora eu estou me inscrevendo para falar. Né? Eu acho que antes de ter a Defensoria Pública, eu vou voltar na questão da Sheila e da Nazaré. Antes de ter a Defensoria Pública, os movimentos, os bairros, os centros de defesa de direitos humanos, eles existiam e, de alguma maneira, faziam cumprir um pouco esse papel de defensor. Né? Mas as entidades, elas sempre começaram a ter uma série de problemas e não na questão da própria sustentabilidade, enfim. O grande projeto, o grande sonho de toda a sociedade que for ter uma defensoria independente que pudesse atuar, né, em detrimento da procuradoria da assistência judiciária que existia e que muitas vezes não conseguimos que fossem feitas ações e demandas, inclusive de caráter político, né, o nosso grande sonho foi uma defensoria. Uma defensoria e que aos poucos foi substituindo também em termos de serviço de acesso à justiça muito dessas entidades de direitos humanos, etc. Mas o nosso grande sonho, eu acho que dos movimentos sociais, dos movimentos populares, foi de que a Defensoria viesse de fato ocupar esse espaço de defesa, de proteção e de garantia de direitos que muitas vezes se desenvolvia nesse centro de defesa de direitos. Né? E depois, com essa institucionalização da Defensoria Pública, muitos trabalhos nesse sentido, sobretudo na periferia, foram de alguma maneira morrendo, foram poucos que restaram. Nós podemos aqui pôr no dedo aqui o Gaspar Garcia, né, que ainda mantém uma tradição, né, de fazer a defesa, que inclusive é uma das instituições que conseguiu fazer até uma parceria ali de convênio com a própria Defensoria. E se nós pegarmos o CDHS, a Popeba, que mantém lá as duras penas, mais duro do que 100 penas, né? Algumas instituições na Zona Sul, enfim. Mas se nós pegarmos o exemplo do Gaspar Garcia, né? Essa relação do defensor, ele ter, de fato, uma relação intrínseca, né? Com o seu território, né? Com o movimento que defende, que está a serviço de fazer, de promover os defensores acesso à justiça, é o nosso grande sonho no frigir dos ovos, ou pelo menos na minha reflexão, de a gente ter uma defensoria pública de fato que esteja muito mais perto das comunidades, da população, para fazer esse trabalho difícil e árduo que é promover o acesso à justiça a partir da defensoria. Eu acho que a Nazaré falou bem, né, do quadro que nós estamos vendo, as pautas reducionistas de direitos que vão vir aí, que já vem, né, com força, que agora vai se consolidando no cenário da política formal, e as capacidades que nós vamos ter, os movimentos, os conselhos de direitos e tal, vão ter na condição de resistir a esse reducionismo de pautas conservadoras que se avista, né, e cada vez com mais força, e como nós vamos sustentar e construir essa rede. Né? Ela faz uma sugestão muito concreta, né, de ter um defensor, sobretudo nas 32 regiões distribuídas na cidade. Eu iria até além. Eu acho que se nós não conseguirmos mais conveniar as entidades, eu acho que as entidades têm que abrir as portas para o trabalho dos defensores. Né? Eu acho que a gente tem que tentar inovar nesse sentido, ver dessas possibilidades, porque realmente o acesso à justiça ele está complicado, e não é por conta da Defensoria Pública, mas é um sistema todo que está se desenhando, um sistema altamente complexo do ponto de vista de garantia dos
direitos, e eu imagino que a sociedade civil, né, os movimentos sociais, os conselhos de direito e defesa, vão ter que encontrar várias formas extremamente criativas para consolidar essa rede que a Sheila propõe, né, para que a gente de fato tenha, me parece que numa análise que nós tivemos hoje no CONDEP, o último bastião em que a gente ainda acho que pode segurar ainda é na Defensoria Pública, porque o Ministério Público, que durante anos, em alguns momentos, foi extremamente parceiro, hoje é uma instituição também que, se você não escolhe o promotor certo, você com certeza tem seu direito negado, tem seus pleitos indefinidos, tem a confirmação dessa política conservadora e de repressiva, né? E eu acho que o último bastião que nós temos hoje é a Defensoria Pública no sentido da defesa. Então é uma carga, né, como diz a Sheila, o Alderon, né? Eu não arrependo a nossa escolha do CONDEP, não porque os demais não fossem capazes, sim, todos conhecendo a capacidade, mas o Alderon é um The Flash, né? Porque ele está na Zona Sul, corre para a Zona Norte, está no centro, está na população de rua, corre para o extermínio, ele até no hospital vai com a gente, vem menino algemado, né? No sentido de realmente a presença do ouvidor, ele tem sido significante, né? Hoje eu acho que na luta, sobretudo da luta dos direitos humanos, essa presença junta, que está matando o Alderon, né? Que consegue chegar antes da 1h da manhã em casa, mas vai dar divórcio, né? Inclusive, mas tem sido uma escolha que nós fizemos e uma escolha que eu acho que está valendo a pena eu acho que para os movimentos está valendo muito a pena, não em detrimento dos outros que são tão bons quanto, mas o Alderon, com essa história dele de estar presente, né, de fazer essa presença no meio popular, né, e de fazer com que os movimentos se sintam seguros, porque, como eu disse, a Defensoria é o último bastião que os movimentos sociais hoje no campo de defesa de direitos têm, né? Então, eu queria fazer só essa intervenção de que realmente, né, os movimentos, as entidades, nós vamos ter que passar por um processo de superação, né? Nós vamos ter que diminuir nossos espaços de diferença, em alguns lugares que existem, porque a gente tem que começar a projetar um outro modelo de resistência para o que vem aí, nos assombrear. A Defensoria e a Ouvidoria realmente é o último espaço que a gente tem. E dizer que, na pegada do William, né, uma das grandes preocupações do Conselho tem sido o extermínio, né, de muitos movimentos, tem sido o extermínio das pessoas, os jovens, enfim, né, e nós vamos construir, eu acho que nós temos que construir a partir das condições, nós vamos construir processos mais unificados, né? Se a gente começar a se dividir, nós vamos enfraquecer, e eu acho que a gente precisa construir processos um pouco mais unificados em razão de alguns temas. O CONDEP elegeu, né, 3 temas fundamentais para nós tratarmos: população de rua, usuários que usam e abusam de álcool e droga, né, por conta dessa problematização da repressão que vem por conta disso, a restabelecimento do pensamento psiquiátrico, né, de internar pessoas, né, e a questão do direito à cidade pela quantidade de despejos e que temos que enfrentar e estamos enfrentando, sobretudo a partir dos movimentos de moradia, né, que é a negação do direito de uso e do acesso à cidade, que está aí com o capital imobiliário e a grande especulação expulsando cada vez mais as pessoas, sobretudo do centro da cidade. E nós vamos ter que unir forças, né, e a Ouvidoria e a Defensoria também são parceiros estratégicos hoje dos movimentos e dos conselhos de direitos, né? Então eu vou passar a palavra aqui para o Alderon, né, para ele fazer aí a resposta das questões e que a gente fosse aí, então, depois encerrando.
Bom, em primeiro lugar, obrigado pelas questões, pelas sugestões. Tem algumas questões aqui e outras sugestões que a gente vai encaminhar. Agora, eu já queria desejar de novo, reforçar. Muito importante se vocês forem no Conselho, no momento aberto, e defender essas propostas. Isso fortalece a ouvidoria, nos fortalece a todos nós. Eu acho que isso é importante, não é? Porque acho que na medida do possível que a sociedade pudesse comunicar diretamente com a Defensoria, melhor. Não é? Claro que a ouvidoria não está se furtando o seu papel, de jeito nenhum. Estamos lá, inclusive, para reforçar e apoiar isso. Mas retorno o convite. Essa questão de levar a Defensoria para a periferia, eu acho que é um desafio importante, acho que a gente tem que avançar. A questão da demanda ser muito grande hoje na Defensoria, isso impede muitas vezes no dia a dia dos defensores. Nós temos, é bom dizer isso, que nós temos defensores muito compromissados, muito empenhados. Claro que a gente faz a crítica no sentido de melhorar, de avançar mais, mas nós não podemos esquecer que nós temos assim, defensores históricos e dos novos, inclusive, que estão entrando, que tem a gente tem acompanhado, eles estão acompanhando todo o processo também da ouvidoria, e digo assim com muita tranquilidade, né, dizer para vocês que realmente a Defensoria não está perdida. Tem pessoas de sonho, pessoas de talento. Então, eu queria fazer só um contraponto, porque eu acho que é importante, porque como a gente está no dia a dia, a gente também percebe esse outro lado. Claro, tem muitas questões, assim como essa, de defender que não tenha o estágio social, que não tenha a possibilidade de uma inserção nos movimentos sociais do defensor, né, que é esse projeto social do defensor em alguma etapa do seu estágio probatório. Então, claro que nós temos essas defesas, né, que complicam um pouco a relação, né, mas não é a maioria. Eu quero acreditar que não seja a maioria. E aí já entro na questão que o William coloca. Bom, a questão da Defensoria atualmente é assim, só para vocês, vou tentar explicar. Tem um grupo histórico que até em julho, eles administraram a Defensoria, né, em 2 mandatos. Né? A partir de julho para cá, um outro grupo entrou, que é um grupo que a gente chama, que é o grupo da Associação de Defensores Públicos, né? Um grupo mais jovem, né? Um grupo que tem uma outra postura política, né? Vem de uma associação. Né? Então, politicamente, ouço até dizer que não está definida politicamente, eles estão ainda naquela transição da associação para a direção, a administração de uma defensoria. Né? É tanto que nós estamos com várias questões pendentes, que é uma delas é a questão das deliberações da conferência, que ainda não foram discutidas com a comissão de monitoramento. Isso é uma pendência. Né? A questão da própria, uma posição mais clara da cota, por exemplo, não houve uma manifestação ainda da administração em relação às cotas. Então, ainda é muito cedo, 3 meses, para dizer assim, olha, essa administração tem essa visão política, ela é conservadora, eu pessoalmente não ousaria dizer isso ainda. Até porque minha postura é uma postura de construção. Né? Eu acho que nós temos que esgotar todas as possibilidades de discussão dentro da linha da ouvidoria. Claro que nós não vamos ceder a princípios de jeito nenhum. Mas essa discussão, esse encerramento de posição a gente tem que ter. Então eu acho que é muito cedo ainda para fazer uma definição assim muito clara. Tem ainda, e aí acho que tem as consequências, porque os grupos, por exemplo, o Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania, Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos, ele ainda não está definido ainda, né? Eles estão ainda com processos anteriores ainda, está todo mundo ainda meio assim abarrotado de trabalho. A gente tem acompanhado um pouquinho, é um grupo que a gente tem uma proximidade, o núcleo de habitação a mesma coisa, né? Então está realmente no momento, os núcleos assumiram tem 1 mês. Então vocês veem que nesse período o ouvidor é novo, a administração é nova, os núcleos são novos. Né?
Quero acreditar que nesses grupos todos tem pessoas, e tem dado sinais de pessoas que estão com boas intenções de trabalhar, né? O núcleo de habitação tem feito alguns trabalhos preocupados com as reintegrações de posse, tem assumido uma postura contra essas reintegrações de posse, né? Então, nessa linha, eu acho que tem aí uma possibilidade da gente entrar, da sociedade civil entrar e assumir. O núcleo de situação carcerária também é um núcleo comprometido, é um núcleo que tem feito uma atuação. Agora eles estão começando a fazer as visitas de fiscalização, que até então não faziam. Então, inclusive, a última, semana passada, foi lá no Venceslau 2 e qual o outro lá? E Valparaíso, né? Então, quero acreditar que as coisas também podem caminhar. Então, a infância está a Bruna e a Mara, né? São duas defensoras, inclusive estiveram comigo lá na Luz esses dias. A gente foi visitar as ocupações para ver a situação das crianças. São defensores preocupados. Eu acho que a gente pode usar essa abertura, que vai depender mais da nossa postura de movimento social, de cobrar, né, do que delas mesmas. Então, a gente tem inclusive feito aí, acho que a Raquel tem mais informação sobre isso, que ela está acompanhando. Nós estamos aproximando alguns movimentos do núcleo. Inclusive vai ter uma reunião por esses próximos dias, não é isso, Raquel? Não foi marcada ainda, o pessoal está vendo, na verdade. Mas já tem essa articulação aí. Então, só para fechar a pergunta do William, aí eu abro esse espaço aí. A questão da letalidade policial, William, eu acho que é uma questão, inclusive, a gente precisa trabalhar junto. A gente tem trabalhado muito junto aqui com o CONDEP, né, com a Sheila, né? Eu tenho acompanhado algumas oitivas, né? No último dia da manifestação das Mães de Maio, eu conheci duas mães, depois eu tenho que passar também para você. São situações realmente claras de extermínio da polícia militar, né? Não tem o que questionar, gente, né? A visita que a gente fez numa família lá junto com a Sheila, fomos ouvir a questão da letalidade. Então eu até acho, William, que a gente precisava juntar um pouquinho mais a ouvidoria da polícia. Aí eu faço um convite assim, muito fraternal, da gente poder se debruçar sobre isso, porque eu estou ficando realmente muito preocupado com essa questão das mortes na periferia. Eu via as manifestações até 3 meses atrás, está morrendo gente jovem na periferia, mas não imaginava que era nessa violência e nessa quantidade, né, William? E vocês devem ter mais lá, né? Na verdade, os dados estatísticos mostram que, parcialmente, a polícia já matou mais do que em 2006. Se você for acompanhada no ano, então tem uma tendência de crescimento. Fora os jovens que estão ficando de cadeira de rodas. Cadeira de Porque agora rodas. a orientação é essa, ou mata ou alérgico. Eu fui agora na terça-feira passada, eu fui no presídio de Parelheiros. Posso afirmar para vocês tranquilamente, 90% são jovens que estão lá. 1.700 presos. A maioria jovem. Tá estampado na cara, né? Então os jovens eles estão presos ou estão mortos. Essa é a realidade do jovem da periferia. Então a gente precisa fazer, inclusive aí acho que tem uma proposta aqui do CONDEP, né, que é a gente criar essa rede, né, de atuação, uma rede que possa ser mais efetiva, da gente levantar os casos e já encaminhar e já resolver. Não entrar muito num processo burocrático, mas a gente precisava encaminhar isso, porque eu acho que a quantidade de processos que nós já temos, né, inclusive eu acho que já é hora da gente fazer alguma situação, uma audiência pública, chamar a imprensa, alguma coisa, porque realmente, você tocou num ponto assim, muito difícil. Não, assim, você sabe, eu já falei, eu tenho um site lá, o SMAPS, onde a gente faz o registro de crimes. O SMAPS, ele é muito flexível. E para cada reunião que eu vou em outras cidades, eu converso com outras pessoas, a gente insere um novo crime. E o SMAPS está disposto, se vocês quiserem, a gente fazer um mapeamento da modalidade policial.
e a gente consegue fazer esse mapeamento, entendeu? Cabe só a divulgação para que as pessoas entrem, a gente consegue fazer um mapeamento onde foi e a gente consegue fazer estatística a partir daí. Aí, então a gente está aberto para vocês, se vocês quiserem. Se quiser, eu abro esse canal lá e a gente começa a fazer. A minha sugestão já era um encaminhamento. Olha, sobre essa questão do caminho da violência policial e da letalidade, o INDEP já fez algumas reuniões extremamente interessantes. E acho que aqui é mais uma oportunidade para a gente poder esclarecer, né? O Luiz Carlos, não sei se ele está aí. Toda a questão da letalidade policial, se você pegar pelo que aconteceu em 2006 e aconteceu em outros anos, algumas entidades sempre trabalharam com o tema. O que a gente vem sentindo nos últimos 2 anos que passou é que você leva os casos e há sempre uma resposta, que faz com que você politicamente não consiga levar isso mais adiante. Né? Isso do ponto de vista da argumentação de quem manda matar, certo? Então, pela sugestão do próprio Eduardo Valério, né, o CONDEP está trabalhando com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e a gente está recolhendo todos os casos. Já pedindo aqui para o Comitê da Juventude Negra para me entregar, pedindo para o Mãe de Maio, já pedindo 200 vezes, aí não entrega, não é jeito. Mas nós vamos trabalhar com os dados que nós temos. O que é a ideia de você trabalhar com os dados? Você trabalhar com os dados, mas qualificar essa situação caso a caso. Qualificar, inclusive, do ponto de vista da prova, inclusive do ponto de vista do que você consegue de ter de testemunha, etc. Porque toda vez que você chega lá com 10, 20 casos, eles falam assim, mas fulano não foi na corregedoria, fulano não se apresentou, não tem testemunha, não tem isso, e começa a desqualificar, tá certo? Aquela denúncia que você leva. Então a ideia da proposta, sugestão do próprio Ministério Público é que você qualifique essa denúncia que você vai levar. E depois de uma quantidade X de casos, nós estamos trabalhando também com as informações do Ponte, que é aquele site, não sei se vocês já conhecem, né? Estamos trabalhando com os dados deles, e o CONDEP está requisitando uma série de informações, exatamente, para que você vá qualificando esses dados sobre os casos. A partir daí, Calderon, é que a gente pensa em chamar um confronto com o governo. Porque na última audiência pública que nós levamos, até motivado por uma carta de Dom Odilo, né, de Dom Milton, dos 5 jovens lá da Brasilândia, foi com isso que a gente fez a audiência pública, nós levamos casos, aí fica o nosso companheiro amigo, Eduardo Dias, mas esse caso assim não tem, fica aquele justifique do que porque não aconteceu, do que aconteceu. Só que a gente, daqueles 5 casos, daqueles jovens, não tem, por exemplo, testemunha, não tem isso, não tem aquilo, porque a gente sabe o que acontece lá no lugar que as pessoas não querem não falar, etc. Mas a ideia do Ministério Público é que a gente comece a qualificar esses dados, para que quando você chamar em audiência pública e você falar dos números e tal, que os casos que você coloque sejam em contexto, do ponto de vista técnico, do ponto da Secretaria Pública, por parte da Secretaria Pública. Então, um pouco nessa perspectiva que o CONDEP está trabalhando, que eu acho que a Defensoria, junto conosco, deveriam trabalhar um pouco nessa perspectiva, para que a gente, ao chegar nessa audiência, ou nesse confronto com o secretário, a gente trabalhe tecnicamente, não tem o que ele dizer, que não tinha prova, que não tinha isso, que não, olha, está aqui, está aprovado, pronto, o que você vai fazer? Então, eu acho que é nessa linha, é nessa perspectiva que a gente está trabalhando. E, para calar minha boca de vez, nós criamos, na última audiência pública, um GT, entre CONDEP, Ministério Público, Defensoria e Ouvidoria de Polícia, para estudar
meios de diminuir ou de erradicar a letalidade da Polícia de São Paulo. Esse GT ele ainda não foi formado, constituído, em razão do processo eleitoral, etc. E a gente acha que é importante a construção desse GT, né? E que a gente acha que vai conseguir construir ele aí depois do segundo turno. Eu vou ser bem breve, mesmo porque o horário está aí. Primeiro, parabenizar pelo relatório. Eu acho que muito bom, o trabalho que foi executado excelente, né? E reforçar talvez algumas falas aqui. Eu acho que a questão da comunicação com os movimentos, com as entidades, organizações, com a sociedade civil, saber como se efetivar de uma forma melhor, né? Essa questão dessa reunião ampliada mesmo, eu vi que é de desconhecimento de pessoas que estão aqui. Não conheciam. Sai no Diário Oficial lá, sai no Diário Oficial, mas né, quem lê? Esse é um exemplo. Agora, o relatório, talvez não só no site, uma forma de divulgar, isso é muito importante. Dá um jeito de mandar por e-mail também, não sei como. Uma outra coisa é que o povo está cansado dessa empurroterapia, gente. Vem com denúncias graves? Ah, você não tem prova? Então não serve. Ah, você não é dessa região? Ah, então não posso fazer nada. Ah, você não tem telefone? Ah, então não posso pegar seu carro. O povo não aguenta mais. O povo não aguenta, vão continuar matando, vai continuar esse descaso com a questão da defesa de direito e vai continuar a mesma coisa. As entidades de organização que estão na base, que atende a mãe, que atende a criança, né? Não tem mais o que dizer. Então, um atende e manda para a pastoral. A pastoral manda para um lado, manda para o procurador, a procuradoria devolve dizendo que tem caracterização para estar dentro dos critérios. Então, a gente não sabe o que fazer. Ou a gente efetiva, dinamiza essa forma de atendimento, rápida mesmo, que você mencionaram aqui, ou fortalecemos essa rede, ou a nossa discussão vai ser vã. Nós não vamos chegar a nada. E o povo vai continuar sendo o primeiro prejudicado, ainda mais com a conjuntura que nós vamos presenciar daqui para frente. Então, a gente está aí disposto, não só enquanto organização, mas enquanto pastoral, enquanto igreja, sempre estivemos a estar tentando fortalecer e contribuir. Ok? Então, parabéns pelo trabalho, gente. Nossa, obrigado. Eu vou comentar no finalzinho, eu vou passar a palavra para o William também. Eu só lamento que eu não Não, vou tranquilo, obrigado, okay? imagina. Não posso. A gente volta. Obrigado, já estamos terminando já. Já foi adotada pelo CONDEP de criar um grupo intersetorial com o objetivo de pensar os encaminhamentos em relação a essas questões da polícia. Por mais que os casos individualmente não consigam chegar a uma conclusão, no coletivo eles falam por si. Você mostra uma postura da polícia na relação com as pessoas da periferia e na relação com os movimentos sociais. Eu saí agora com uma reunião no Ministério Público tratando justamente dessas questões relacionadas à atuação da polícia em reintegrações de posse. E o que o Ministério Público coloca é que a polícia recebe uma ordem de cúmplice e a ela recai a obrigação de iniciar um processo de mediação da reintegração de posse, quando na verdade não seria dela a responsabilidade para isso. E nessa reunião a gente até sugeriu que o Ministério Público fosse notificado em todos os casos e tentasse de alguma maneira ser o agente mediador nesses casos de reintegração de posse, para saber se todos os elementos necessários para o cumprimento da reintegração se encontram, ou se isso está a cargo da Polícia Militar, que é me parece uma equipe muito grande. A mais sabe disso, a mais trabalha com isso há muitos anos. Mas enfim, da mesma maneira que a Defensoria Pública, dentro desse processo, também se inserisse como um agente mediador para tentar. Eu até acho que eles fazem isso. Mas o que a gente tem visto, como por exemplo, na última reintegração do posse ocorrida aqui no centro de São Paulo, foi um caos, é que esses procedimentos não foram obedecidos. Então, na minha visão, a ouvidoria é a interface da sociedade civil dentro da instituição. E acho que está fazendo isso agora. Eu acho que você está até falando em aqui, né? Mas nesse sentido, de instar a instituição para que funcione